Oi, para você que não me conhece, meu nome é Ingrid Silva e talvez o áudio desse vídeo fique um pouco prejudicado, porque para variar eu tô resolvendo gravar ele quase que atrasado pro meu compromisso. Vou me maquiar e conversar um assunto com vocês muito pertinente. E aí, qualquer dia, se for do interesse da maioria, eu posso mostrar todos os itens que eu tenho aqui para fazer maquiagem. Quero falar um pouquinho com você sobre ciclos e convergência. Lembrando que todas as opiniões que forem expressadas aqui são opiniões minhas, tá? Não significa que eu tô certa, mas também não quer dizer que eu tô errada. E aí você vê o que dá pra você salvar, o que você concorda, o que você não concorda, e faz sua própria análise. Na minha percepção, os ciclos vão se repetir como uma espiral, até que alguém quebre esse espiral e comece a ter condutas diferentes. A gente chama de ciclo aquilo que, de certa forma, perdura, né? Aquilo que vai acontecendo. E a gente tem mania de achar que alguns ciclos geralmente são ruins, mas não. E é óbvio que uma hora todo ciclo vai se encerrar. Ou porque você já aprendeu tudo que tinha que aprender com ele, ou porque quando você foi passar pela mesma situação, você teve uma atitude diferente. O que eu quero dizer com isso? Todos os ciclos têm o objetivo de ensinar alguma coisa, porque se tornou um ciclo, é porque acontece sempre da mesma maneira, seja a ação, seja a reação. E se acontece igual todas as vezes, significa que ainda não foi aprendido. Porque se tivesse sido aprendido a lição, a ação diante daquele problema ou percalço seria diferente. Em razão disso, o que eu quero falar com vocês? Que na maioria das vezes, a gente passa por situações desagradáveis e a gente acaba falando, esse ciclo tá se repetindo de novo, isso tá acontecendo de novo. Justamente porque a gente não conseguiu extrair todas as informações que a gente precisava daquela dificuldade. A gente não conseguiu aprender tudo que era necessário com aquele problema. Porque concorda comigo que na vida a gente precisa muitas vezes aprender coisas pela dor, que só pelo amor, só pelo exemplo, só pela fala, a gente às vezes acaba não aprendendo o suficiente. A gente tem que ir lá e quebrar a nossa cara, a gente tem que ir lá e, de certa forma, tirar as nossas próprias conclusões com aquilo. Sendo assim, a gente encontra, de certa forma, um prejuízo, porque enquanto você não aprende a lidar com a situação, o natural é que a situação se repita várias e várias vezes, para que você possa aprender. E o que eu quero falar de convergência? Às vezes você acha que você já aprendeu tudo com um determinado problema, mas a vida, ela trabalha com convergência. Convergência é uma das principais leis que regem o universo. O que significa convergência? Vou te falar da forma que eu consigo compreender, tá? Talvez no dicionário não seja bem isso, mas suponhamos que você está estudando determinado assunto e você pensa que dedicar tempo e energia estudando aquele assunto vão mudar a sua vida. E aí, você começa a perceber que tudo que você vai fazer, de alguma maneira, te leva para aquele mesmo tema. Então, você está estudando na faculdade um determinado filósofo, numa matéria. E aí, você começa a perceber que as pessoas que você segue no Instagram cultivam ou falam frases ou dão exemplos, explicam histórias, basicamente na mesma linha daquele filósofo. Aí um dia você vai fazer uma reunião no seu trabalho e você percebe que aquela frase de efeito, aquela frase de motivação é daquele filósofo. Ou então você assiste um filme aleatório e aí você percebe que aquele filme também retrata situações ou ensinamentos que você já viu com aquele filósofo que você está estudando. Isso é a convergência. Tudo que você vai fazer te leva ou na mesma época, no mesmo período, ou depois de algum tempo, para o mesmo lugar. E quando não tem convergência?
Quando você se propõe a fazer alguma coisa e aquilo é uma coisa vazia. Você não tem resultado, você não tem apoio, você acaba não se interessando 100%, você acaba não tendo pessoas interessadas. É a mesma coisa de você resolver abrir um negócio. Se você abre um negócio com convergência, o natural é que as pessoas te procurem, sejam para contratar o seu serviço, sejam para comprar o seu produto. Se você abre uma coisa sem convergência, se você inicia um projeto que não faz muito sentido, que às vezes só faz sentido para você, pela falta de convergência, as pessoas não vão te procurar, você não vai vender esse serviço, você vai ter muito mais prejuízo do que lucro investindo nessa ação. E o que isso tem a ver com o tema que eu quero tratar e como que tudo isso se encaixa com o ciclo? Às vezes, a gente não nota o quanto os ciclos se repetem pela nossa convergência. Às vezes você tem ações repetidas que convergem com aquele problema que hora ou outra volta para sua vida. Não é só um ciclo que se repete. Você, com as suas ações, caminha mais uma vez para aquele problema. Não é a vida que está fazendo tudo aquilo acontecer para você poder tirar a lição que às vezes você ainda não aprendeu. É você que está se encaminhando para lá, com atitudes convergentes ao problema. Uma suposição. Você tem um problema com dinheiro. E aí suponhamos que em algum momento você conseguiu resolver aquele problema que você tinha com o dinheiro. Talvez você estava endividado e aí você conseguiu ganhar uma herança, você ganhou o prêmio da loteria, ou melhor, você às vezes ganhou uma promoção no trabalho, você fez um empréstimo, você saiu daquela situação de dívida, seja permanentemente ou seja temporariamente. Mas enquanto você estava no processo da dívida, você não aprendeu tudo que precisava, que às vezes a dívida, que é um exemplo, aparece na sua vida para que você se impulsione a fazer mais, para que você seja mais criativo, para que você possa pensar em outras formas de ganhar dinheiro, para que você possa valorizar as coisas que dinheiro não compra, para que você possa filtrar as pessoas que estão perto de você, porque tem pessoas que só se aproximam da gente quando a gente tá bem, e tem pessoas que permanecem mesmo quando a gente tá mal. Às vezes é porque você tá cansado das pessoas dependerem de você, então de forma inconsciente você se coloca naquela situação de dívida para que ninguém mais fique perturbando seu juízo ou te pedindo as coisas. Então assim, seja qual for o motivo dessa situação que você se colocou em dívida, talvez você não tenha entendido o real motivo e não tenha aprendido tudo que precisava. Por exemplo, talvez você descobriu uma nova forma de ganhar dinheiro. Em decorrência disso, você se propôs a trabalhar e aí você foi criativo. Mas você não filtrou. Você permite que pessoas que são extremamente interesseiras continuem chegando até você. Não aprendeu o outro ponto. Você permite que as pessoas continuem de alguma forma abusando de você e da sua boa vontade, não só dos seus recursos. Você não aprendeu um outro ponto. Então, seja qual for os ensinamentos que um problema vai trazer para sua vida, enquanto você não aprender tudo, ele vai continuar acontecendo. Mas o que eu queria explicar para você nesse vídeo? A questão da convergência com o ciclo, com o problema, com a repetição, porque tá tudo interligado. O seu problema era a dívida, você resolveu, mas você continua gastando mais do que você ganha. Você tá tendo uma ação convergente que vai te levar para lá. Ah, eu aprendi a economizar, eu aprendi a poupar. Mas você poupou e guardou a sua reserva, e aí você tirou da sua reserva, que era para ser uma reserva emergencial, para comprar um item supérfluo, que às vezes você só queria naquele momento. Entende que você não entendeu e não usou o dinheiro da forma que você tinha se proposto a usar? Se era para algo emergencial, para um problema, você não tinha que ter pegado dele para satisfazer o seu desejo naquele momento. Então é isso que a vida às vezes quer mostrar pra você. Não é culpa do universo as merdas que te acontecem. Às vezes você mesmo, por ações convergentes, se encaminha para aquele momento de merda, para aquela situação de merda. E aí quando o ciclo chega, ao invés de você parar e analisar, porra, eu já vivi isso, tô vivendo essa bosta de novo, o que eu tenho pra aprender? Você simplesmente se lembra de como você resolveu o problema e você vai lá e resolve. Parabéns, isso é muito bom. A gente está aqui nesse planeta para ter problemas e resolvê-los. Mas enquanto você não se colocar a pensar
o que você precisa aprender com aquela situação, você vai sair e voltar todas as vezes, até que você entenda de fato a lição que você precisa aprender. Na vida, as coisas que não são bênçãos são lições, mas até as bênçãos têm aprendizados para nos ensinar. O problema é que às vezes, quando a gente está vivendo um momento de muita alegria, a última coisa que a gente quer é aprender. A gente só quer curtir o momento. Então é mais fácil para o ser humano crescer no desconforto, evoluir numa situação ruim. É por isso que na maioria das vezes você, para sua evolução pessoal, tem ações convergentes que vão te levar para aquele problema que vive se repetindo, até que você aprenda tudo. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, assiste de novo. Acho que ficou bem clara a explicação. E se você entendeu o cerne desse vídeo, você vai evoluir assim, ó, em 2025. Curta, mande para quem precisa ouvir, comente se achar necessário. Espero ter ajudado vocês e até semana que vem.